Boa noite, queridos irmãos da CF e todos aqueles que estão nos ouvindo hoje. Que Jesus possa nos abençoar, que os bons espíritos possam nos intuir e estar conosco em mais uma noite, mais um estudo. Somos gratos aos irmãos Ernesto e Isabel da CF por ter nos honrado com esse convite do nosso estudo da noite. Então vamos tentar fazer da melhor maneira possível para que possamos aprender um pouco mais, pois assim, quando estudamos, estamos primeiramente aprendendo para depois passar. Então vamos iniciar aqui com um livro de página e depois uma prece. Não é precisamente um livro espírita, mas traz palavras reconfortantes. É o livro de César Braga Said, Convivendo com Você, editora Celde. É um livro ótimo que a gente usa geralmente nos cultos do lar. E no momento em que me aceito como eu sou, que me torno capaz de mudar. Carl Rogers. Como crescer? Não queira crescer e se realizar ignorando o valor das pessoas em sua caminhada. Individualismo é sinônimo de imaturidade emocional. Pessoas não são escadas ou trampolins nos quais nos apoiamos para atingir nossos objetivos e depois as descartamos como objetos sem utilidade. São almas dotadas de sentimentos e sonhos que podemos, com atenção, tempo e dedicação, passar a conhecer. Todos os que cruzam seu caminho são dignos de respeito, mesmo que pensem diferente de você. O valor de alguém não está no fato de concordar com as suas posições e viver segundo suas expectativas. Não se venda nem corrompa seus valores apenas para alcançar fama e prestígio. Quem sobe pisando nas pessoas fatalmente cairá, percebendo cedo ou tarde o caráter passageiro da sua vitória. Uma casa com alicerce frágil não se mantém. Busque a honra, a dignidade, a verdade, ainda que todos pareçam ignorar e desprezar esses valores. Lembre-se de que, no dinamismo da vida, ora somos vencedores, ora somos vencidos. A história mostra que poder, fama, dinheiro, saúde mudam de endereço o tempo inteiro. Releve os erros alheios como deseja que os seus também sejam relevados. Dificilmente alguém cresce sem errar, se contradizer, fazer um julgamento precipitado. Não queira errar, mas saiba aprender a corrigir o erro e o rumo sempre que se perceber em equívoco. Na convivência humana, alternamos erros e acertos, e esta não é apenas uma fonte de frustrações, é também de alegrias, renovação, estímulos. Não devemos prescindir dela, pois isolados estagnamos e paramos de crescer. Cresça incessantemente no silêncio da sua mente e do seu coração, sem se preocupar com o reconhecimento acerca das suas conquistas. Permita que o tempo e a convivência revelem aos outros quem você é. Ao mesmo tempo, reconheça o talento alheio e demonstre sua admiração por alguém fortalecendo quem duvida do próprio potencial. Brilhe como uma estrela numa constelação. Destaque-se trabalhando em equipe e a vitória sorrirá para você agora ou mais tarde. E assim, queridos irmãos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, vamos fechar os nossos olhos para entrarmos em oração. Mesmo você que está aí do outro lado do vídeo, que esteja fazendo alguma coisa nesse momento, pare por alguns segundos para que nós possamos chegar até Jesus, conversar com Ele e os bons espíritos.
Senhor Deus, querido Pai, amantíssimo Mestre Jesus, nosso querido irmão de todas as horas. Queridos irmãos da espiritualidade, aqueles que nos confiam o seu legado, aqueles que nos confiam a sua companhia, para que possamos ser orientados dia e noite. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida em mais uma reencarnação aqui na Terra. Agradecemos por tudo aquilo que nos oferta a cada dia nesta reencarnação e aquilo que já nos ofertou em muitas outras. Obrigado, Senhor, pelo presente momento, obrigado pela doutrina, obrigado por essas casas espíritas, as igrejas irmãs, a todos aqueles, Senhor, que elevam o Teu nome, o Teu santo nome, através do Evangelho de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado por tudo isso. Ainda pequeninos que somos, te rogamos nesta noite, Senhor, bênçãos para todos aqueles que estejam nos ouvindo, aqueles que estejam nos assistindo, ou aqueles que não puderam ou não poderão. Obrigado, Senhor, por essas tecnologias que nós estamos tendo neste momento a oportunidade de gravar e de falar aos irmãos que estão longe, para que não possam chegar até nós. Abençoe, Senhor, igualmente a todos aqueles que estão necessitados nesse momento, doentes, aqueles que estão presos, aqueles que estão nas ruas, asilos, creches, orfanatos, Senhor. Dá-lhes alento ao coração e fortalecei o seu físico, o seu lado espiritual, para que possam também receber de Ti essas bênçãos. Abençoe-nos hoje e sempre, Senhor, que os nossos mentores possam nos instruir no estudo da noite. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus queridos irmãos, após a nossa prece, vamos começar o nosso estudo da noite então. Hoje eu me propus a fazer um estudo que está nesse livro, já é uma capa antiga, de Francisco Cândido Xavier, Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos. E nós viemos buscar uma das passagens que nós temos nesse livro, dentre as várias, é uma passagem, está no capítulo 4 dele, uma passagem interessante, que fala de uma família, a família de Zebedeu. O que tem de interessante, o que tem de importante nessa família, para que nós façamos e que esteja nesse livro, nessa narrativa de Humberto de Campos para Chico Xavier. Nós veremos no transcorrer do estudo que essa família realmente foi importante para o ministério de Jesus, ou seja, o seu trabalho de divulgação da sua Boa Nova, como diz o livro. Então vamos estudar. Mas como a gente costuma fazer, quando nós fazemos um tema, nos propomos a estudar, a gente busca pesquisar algo mais que está em torno, que está próximo daquele assunto. Então nós fomos pesquisar na internet. Então alguns textos, algumas partes de textos aqui, nós buscamos na internet em diversos sites que falam sobre o assunto e sobre a região. Vamos lá. A família de Zebedeu, assim como muitas outras, se estabeleceu ao redor do Mar da Galileia. Só que esse mar também é conhecido como Mar Tiberíades ou Lago de Genezaré. É interessante porque ele fala mar uma hora, lago em outra hora. Por quê? Porque ele é um extenso lago, vamos dizer assim, naquela região, de cerca de 19 quilômetros de largura, de comprimento, por uma largura máxima de aproximadamente 13 quilômetros. Então, se a gente mentalizarmos agora a Baía de Guanabara, nós vamos ter a largura dela aproximadamente o tamanho da ponte Rio-Niterói, 13 quilômetros, largura. O comprimento dela seria mais ou menos a entrada no Pão de Açúcar, a entrada da Boca da Barra, a boca da Baía de Guanabara, até os fundos da Baía de Guanabara, que se estende até próximo à Serra, a ida para Petrópolis, em Magé, margeando ali a estrada que corta Magé aproximadamente. Então é uma extensão muito grande, 19 quilômetros por 13 de largura.
O afluente principal, ou seja, são vários rios formando aquele lago, mas o seu afluente, ou seja, o rio que deságua, o principal rio que deságua no lago de Genezaré, ou mar de Tiberíades, a gente vai cada hora falar o nome, o mar da Galileia, é o Rio Jordão, aquele mesmo em que os judeus costumavam batizar, né, as pessoas. Jesus foi batizado ali por João Batista. Esse Rio Jordão ele desce do Monte Hermon e de Cesareia de Filipe, que são localidades naquela época, seguindo para o Mar Morto, esses rios, né? Só que tem uma questão interessante. Os rios descem, mas o afluente, ou seja, um braço do rio joga água nesse mar da Galileia, mas o mar da Galileia ele não se comunica com outro mar ou um oceano, por exemplo. O Oceano Mediterrâneo, vamos dizer assim. O Mar da Galileia ele fica a 213 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo, 213 metros abaixo, e é considerado um mar isolado por não ter nenhuma ligação, então, com outros mares ou oceanos. O que desce para o oceano, para outros mares, são os rios, né? Eles jogam água no lago e descem. O mar Tiberíades ele tem ao seu redor algumas cidades importantes até hoje. Tiberíades, Cafarnaum, Betsaida, Genezaré, entre outras. Hoje o Tiberíades, a cidade de Tiberíades, é a localidade principal nas margens desse lago. Uma cidade grande, já era naquela época, para os padrões da época, hoje então também bem grande. Ela fica a nordeste deste lago, onde ficam as colinas de Golã. As colinas de Golã atualmente são muito disputadas por Israel e outros países, a Síria, por exemplo, porque é um local de muita água, de muita montanha e terra fértil. Grande parte do ministério de Jesus, ou seja, o tempo que ele discorreu sobre o seu evangelho, sobre a sua boa nova, ele fez às margens desse lago. Inclusive, ele arrebatou, arrebanhou 4 evangelistas, 4 daqueles que foram seus apóstolos, ao redor desse mar, né? Nas suas beiradas, nas suas beiras, como se diz. Grande parte desse ministério, então, naquele tempo, havia ele fazia empovoamentos à região, à volta naquele lago que tinha muito comércio e transporte por barco. Era o meio principal da época, claro, né? E Jesus, como eu disse, recrutou então Pedro, seu irmão André, e os irmãos, João e Tiago. Nós vamos falar mais a respeito, principalmente desses 2 últimos. Muitos dos ditos milagres de Jesus também aconteceram aqui. Por exemplo, a caminhada pela água, acalmando a tempestade, alimentando 5.000 pessoas e muitos outros. São algumas passagens de Jesus que acontecem então nesse lago, nesse mar. Os apóstolos de Jesus foram espíritos rigorosamente escolhidos para o assessorarem na obra da revelação. O que implica em dizer que naquela época esses espíritos já eram um tanto evoluídos para acompanharem Jesus, para poderem servir como peças de ligação em uma, digamos assim, transcendental missão do Mestre. Então eles já estavam preparados, o Mestre já sabia disso, vieram junto na mesma época, vieram alguns antes, para estarem próximos a Jesus e darem continuidade ao trabalho de divulgação após a crucificação do Mestre. Mas como nós falamos, antes gostaria de falar que Pedro, Tiago e João,
eram muito próximos de Jesus. E eles três tiveram um grande privilégio de serem testemunhas em pelo menos 2 momentos da vida de Jesus. O primeiro e mais importante, o da transfiguração do Cristo no Monte Tabor, que está lá em Mateus 17, versículo 1 a 8. E é onde Jesus aparece, recebe Elias e Moisés já desencarnados, e que os três, Pedro, Tiago e João, então eles testemunham isso ao vivo, ocularmente falando. E também eles participaram da ressurreição da filha de Jairo. Está lá em Lucas, capítulo 8, versículo 51, onde diz assim: tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Então, nessas duas passagens, eles estavam com Jesus, principalmente na transfiguração do Monte Tabor, que eram só eles ali. Mas nessa passagem da filha de Jairo, outras pessoas estavam juntos. Então Jesus permite apenas que Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina entrem, por algum motivo que a gente pode procurar entender à luz do Espiritismo, em algum outro estudo. Mas falamos então que iríamos comentar sobre a família de Zebedeu. Para que a gente começar, vamos então lembrar do pai de apóstolos de Jesus, o pai Zebedeu. Jesus trava uma linda conversa com eles nessa história do livro. Mas Zebedeu é uma figura, um nome que aparece em todos os 4 evangelhos, como o pai dos mais proeminentes apóstolos do Senhor Jesus. Tiago e João, os 2 irmãos jovens, principalmente João, o mais jovem de todos, que juntamente então com Pedro e outros formavam o grupo de discípulos do círculo mais íntimo de Jesus. Quanto ao trabalho da família de Zebedeu, ele e seus 2 filhos dirigiam com uma grande e progressista indústria da pesca no lago ou mar da Galileia, juntamente com outro par de irmãos destinados então a se tornarem não menos importantes e famosos, como André e Simão Pedro, que está lá em Lucas, capítulo 5, versículo 7, quando Jesus os chama para o seu ministério. Essa indústria pesqueira, minha gente, para a gente poder entender um pouquinho, ela não era nenhum comércio pequeno, como se diz na palavra desprezível, um empreendimento simples. Não, ele era um grande empreendimento. Zebedeu era um homem de boas posses e de grande influência na região. A sua empresa contava inclusive com alguns empregados. E a indústria pesqueira, uma das atividades mais praticadas àquela época, naquela região, eles chegavam a exportar peixe até para a capital do Império Romano, né? Então, não era uma pequena indústria. Só para a gente comparar mais ou menos, aqui no Brasil, quando se fala em pesca, pescadores, a gente nos remete principalmente àqueles pequeninos pesqueiros que saem mar adentro e que quase não conseguem sobreviver com o produto do seu labor, apesar de que esses produtos, né, esses peixes chegam até nós já com um preço bem alto. Para eles, não. Então, para a gente ser um pouquinho mais realista quanto a essa indústria pesqueira da família Zebedeu, nós podemos traçar um comparativo entre a indústria, não a grande indústria daqui do Brasil, mas a indústria simples, os pescadores simples, com os pescadores, por exemplo, japoneses ou noruegueses, que fazem da pesca uma indústria extremamente lucrativa. Então, só para se ter uma comparação, aqui no Brasil, a indústria pesqueira pequena, ela não é tão avultosa quanto era então essa
na época de Jesus no Mar da Galileia. Discípulos de Jesus. O que vamos falar um pouquinho sobre esses dois? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, que eu queria comentar com vocês. Jesus então trava comentários com seus discípulos, com Zebedeu e com a mãe de Tiago e João, Salomé, que nós vamos comentar mais à frente. Uma dada noite, Jesus recebe, inclusive Zebedeu e entre outros, para uma palestra, para uma fala. Ao entardecer, cessado o labor do dia, Zebedeu, acompanhado pelos dois filhos, procurou o mestre em casa de Simão, e Jesus lhes recebeu com extremo carinho, enquanto o velho Galileu expunha suas razões humilde e respeitoso. Então, Zebedeu falando. Jesus, então, aqui não fala, claro, a fala de Jesus, de Zebedeu, mas ele fala da preocupação dos filhos, deixarem tudo para o seguirem. E aí, então, Jesus o ouve tranquilamente, serenamente, e lhes responde: Zebedeu, tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabe de algum profeta de Deus que, no seu tempo, fosse amado pelos homens do mundo? Zebedeu responde: Não, Senhor. Que fizeram de Moisés, de Jeremias e de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. O pai de Tiago e de João ouvia humildemente e repetia: Sim, Senhor. E Jesus, como se aproveitasse o momento para esclarecer a todos os pontos em dúvida, continuou: O reino de Deus tem de ser fundado no coração das criaturas. O trabalho é árduo e é meu gozo, o sofrimento o meu cálice. Mas o meu espírito se ilumina da sagrada certeza da vitória. E aí Zebedeu então pergunta: Então, Senhor, respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Jesus, com um sorriso de benignidade, acrescentou: A paz da consciência, Zebedeu, pura, e a resignação suprema à vontade de meu Pai são o meu reino. Mas os homens costumam falar de uma paz que é ociosidade de espírito e de uma resignação que é vício do sentimento. Trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos e que lhes subjugam o coração, e não descansarei enquanto não tocarmos o porto da vitória, ou seja, tocarmos a todos no coração. Eis porque o meu cálice agora tem de transbordar o fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Temos mais fala, mas não falaremos tudo aqui. Vamos voltar então aos discípulos de Jesus, aquele que ele chama. Zebedeu, então, pelas falas que temos no livro, então depois vocês procuram o capítulo 4 do Boa Nova, Zebedeu, tudo que ao que indica, com essas falas de Jesus perante ele, confiava em Jesus plenamente, pois permitiu que seus filhos seguissem com o Mestre e foram então eles os maiores auxiliares de Jesus. Ele perdera 2 grandes trabalhadores na sua indústria pesqueira, mas que trouxeram muito mais para a humanidade. E Zebedeu se orgulhava disso então. Vamos falar um pouquinho da esposa de Zebedeu, Salomé. A esposa de Zebedeu e mãe de Tiago era Salomé. Várias citações de Salomé estão
no Evangelho de Jesus. Está em Mateus capítulo 27, versículo 26, em Marcos 15, versículo 40 e em Marcos 16, versículo 1. Ela também concordou com a chamada de seus 2 filhos para serem discípulos de Jesus Nazaré. E após conversar na primeira noite em que os filhos chegaram e falaram que o mestre os havia chamado, ela conversa com seu marido e eles então aceitam a que esses filhos sigam o mestre, né? Além disso, por ocasião da crucificação de Jesus, Salomé também se fez presente, lá aos pés da cruz com Maria de Magdala, com João. Isso está lá em Mateus capítulo 27, versículo 55. Só que nós temos uma passagem interessante de Salomé, porque mesmo sendo uma pessoa que confiava, que ouvia Jesus, que acreditava, mas tinha aquela ponta de orgulho pelos filhos terem sido escolhidos para caminharem com Jesus. Então ela tinha um pouquinho dessa ambição de ver os filhos ali. E certa noite, após aguardar o mestre falar com todos, ela chega e lhe faz um pedido muito inusitado na frente de todos, que ficaram chocados até com aquele pedido, estranho. Ela chega e pede ao Senhor: Senhor, manda que no teu reino... meus amigos, desculpem, tive um probleminha com a bateria aqui, tivemos que cortar, dar uma paradinha, mas vamos lá. Nós falávamos então da Salomé, né? Ela faz esse pedido inusitado ao mestre Jesus, que está em Mateus 20 e 20. Ela fala: mestre, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Uma passagem muito conhecida, né? E Jesus, aqui no livro, quando ele traça essa conversa com Salomé, ele dá uma resposta para Salomé, que ela fica, digamos assim, atônita na frente de todos ali, né? Mas ela entende. E quando ela pergunta isso, ele sorri para ela e diz assim: antes de tudo, é preciso saber se eles quererão beber do meu cálice. O que seria isso, né? Para ela foi uma grande lição, porque falou na frente dos outros, aquele orgulho, aquela ambição dos filhos estarem ao lado do mestre, e não era bem assim, porque mal ela sabia que ele passaria por diversas atribulações na terra, né? E será que os filhos gostariam de passar também? Então, depois que ele fala do conteúdo amargo, do cálice do testemunho para todos ali, que lhes competia sorver, ele lhes diz que verdadeiramente o sorveriam. Reuniu os 12 e lhes disse que aquele que desejasse ser o maior entre eles fosse o seu servidor. Ou seja, que entre eles ali, se houvesse alguém que quisesse ser o maior ou o melhor, que fosse o servidor de todos, né? Então ele mostra ali a sua humildade e ressaltou que somente ao Pai competia conceder esse ou aquele privilégio. Então ele diz que ele não pode fazer isso, somente Deus poderia conceder esse privilégio, porque senão os outros, os demais, ficariam ao lado. Só os 2 estariam ao lado de Jesus? Não, todos estavam, né? Então, que eles estivessem sempre unidos e que teriam condições de sorver aquele cálice amargo da travessia de Jesus, porque eles também passaram por isso, né? Mas só assim, sendo humildes, eles conseguiriam realizar isso. No livro consta, né, que a família inteira de Zebedeu permaneceu ao lado do Senhor. Nós vimos aí, Salomé estava lá ao pé da cruz, o seu filho João, Tiago também, né, sempre esteve ao lado de Jesus. Então eles sempre foram uma família
ligadas ao Mestre diretamente. E aí a gente fica pensando, né? Bem-aventurada aquela família que naquela época todos os membros puderam ser convocados por Jesus. E hoje? Hoje, será que nós estamos fazendo algo para esta convocação? Nós estamos nos entregando como esses jovens, como essas pessoas daquela época se entregaram? Será que nós ainda não temos que caminhar muito para tal? Pois eles já eram espíritos até certo ponto, evoluído bem mais que a gente hoje, mas já naquela época, para acompanharem Jesus, para serem os escolhidos. Apesar de todos os seus problemas, as suas condições de vida, eles foram aqueles que estiveram sempre ao lado do Mestre. Vamos falar um pouquinho de cada um deles, então, dos filhos de Zebedeu agora, Tiago e João. Tiago era denominado Tiago o Maior. Nasceu em Betsaida da Galileia. Tiago o Maior porque tinha um outro Tiago que era conhecido como Tiago o Menor, por ser de estatura mais baixa e mais novo. Aos que descrevem Tiago nos evangelhos e em outros livros como se fosse um jovem individualista e ambicioso na sua plenitude da sua juventude. No entanto, quando travou contato com Jesus, ele se transforma. Ele transforma aquela ambição em poder para aliviar a dor das pessoas e ajudá-las a encontrar a mais excelente fonte de amor, a boa nova do Mestre. Então ele deixa aquela ambição, aquele individualismo para se doar aos demais, para levar a boa nova, para mostrar aos demais a palavra de Jesus, os seus ensinamentos. E continuou isso, após a crucificação do Mestre. Tiago e João receberam 2 apelidos de Jesus, 2 apelidos carinhosos. No começo ele os chamava de Bonerges, que significa filhos do trovão. E depois, mais adiante, filhos bem-amados. Jesus sempre se referia a eles assim. Após a crucificação de Jesus, nós temos referência em alguns livros e também na Bíblia, está em João 21, versículo 1 a 14, como um partícipe da pesca milagrosa no lago de Tiberíades, depois em Jerusalém. Então, a gente tem essas passagens na Bíblia e Tiago estava lá junto. Mas assim como todos os apóstolos, exceto João, ele teve sua vida terrena como alguns fatos, alguns episódios surpreendentes e ao final dificílimos, Porque certa feita Tiago Maior chegou em Jerusalém com uma primitiva franqueza nos anúncios da Boa Nova. E naquela época, como a gente sabe, não se via os cristãos com bons olhos. A gente vale lembrar aqui da época de Nero, as tochas humanas nas praças e nas ruas de Roma, quando Nero incendeia a cidade e acusa os cristãos, manda decapitar Paulo e também manda matar a todos os cristãos, inclusive os apóstolos. Ele estava inadaptado ao convencionalismo dos fariseus para aquela época. Então ele foi muito longe com as suas exortações profundas. Ele queria mais e mais, mas isso chamou a atenção dos fariseus, dos judeus, e que não gostaram muito disso. Ele então foi denunciado por um delator, foi preso, levado ao banco dos réus e, como naquela época, assim como Jesus, foi interrogado e condenado sem defesa. Só que um fato interessante, meus amigos, nessa passagem de Tiago Maior, que pouca gente comenta, mas está aí na literatura,
na internet, nos livros, que esse denunciante, diante a atitude serena do mártir de Tiago ali, condenado, indo amarrado para a sua execução, ele estava de uma forma tão serena, tão tranquila, aceitando tão bem aquilo, que o delator se arrepende do que fez, de delatá-lo, de mostrar quem ele era. E de tal forma que enquanto eles conduziam Tiago Maior para a execução, esse denunciante se declara cristão para todos aqueles soldados ali. Na mesma hora, claro, foi preso, foi condenado igualmente, sem ali, sumariamente, a morrer com Tiago. E assim acontece. Mas antes, durante esse trajeto para a execução, ele pede a Tiago que Tiago Maior o perdoe. Tiago então se volta para ele num ato de amor, num gesto sublime, lhe beija a fronte e chamando-o de irmão e desejando paz ao coração, paz ao seu coração naquele derradeiro momento. Então, Tiago foi decapitado, tornando-se o primeiro apóstolo de Jesus a morrer na defesa de sua causa. Então, Tiago Maior foi o primeiro, a ser morto, ou foi decapitado, assim como Paulo de Tarso. Bom, resta-nos falar agora então de João Evangelista. Supõe-se, pelos evangelhos, pelas colocações, que João era o mais novo de todos os apóstolos, um jovem. A julgar pelos seus escritos, parece ele ter sido possuído de uma disposição singularmente carinhosa, suave e amável para escrever os livros, o Evangelho, principalmente o Apocalipse, falando daquele jeito que ele fala do Apocalipse, num tom suave, num tom amável, Ele foi caracterizado por por todos que acompanhavam Jesus, como o discípulo a quem Jesus mais amava. Foi chamado por Jesus juntamente com seu irmão, e pelas peculiaridades, podemos notar que ele presenciou privilegiadamente alguns fatos, João, Só João cita nos seus escritos o milagre, entre aspas, acontecido no casamento em Caná, as bodas de Caná, aquela que Jesus conversa com sua mãe e transforma a água em vinho. A gente tem isso, a gente pode estudar isso lá na Gênesis, Na Gênesis tem uma parte que fala desse dito milagre. Então João ele participa daquele momento da mãe Maria com seu filho Jesus sobre essa passagem naquele casamento. E também por ser conhecido de um alto sumo sacerdote ali do judeu, ele foi admitido no pátio da casa deste judeu, desse sumo sacerdote, onde ele testemunhou o julgamento do Senhor Jesus e a negação de Pedro. Então ele testemunha, ele consegue ver o julgamento do Mestre Jesus, o açoitamento, e quando Pedro nega a Jesus. Imagine, ele passar aquele tempo de 3 anos ao lado de Jesus, ao lado de Pedro, e Jesus ter concitado a Pedro a ser aquele homem que ele edificaria sua causa sobre ele, negar a Jesus. Imagine o coração, a mente de João naquele momento, Ele também foi o único apóstolo, como a gente já sabe, já citou aqui também, o único apóstolo que seguiu Jesus até o local da sua crucificação. E a passagem mais importante, talvez, da vida de João tenha sido nesse momento, ali no momento da crucificação de Jesus. Estava ele ao pé daquela cruz infamante, vendo toda aquela dor, aquela passagem ali do Mestre,
e ele teve a honra de receber do mestre, numa das suas últimas frases, aquela que deixou com um peso, digamos assim, um cargo maior na divulgação da sua doutrina, da doutrina do Mestre Jesus. Aí ele diz assim, a passagem: ora, Jesus, vendo ali a sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois, virando-se, disse ao discípulo: filho, eis aí a tua mãe. Então, aqui no livro Boa Nova, o último capítulo, o capítulo 30, é a passagem de Maria. Fala sobre Maria e toda a sua vida com Jesus. E termina, né, com essa passagem. Então, lá no capítulo 30 desse livro Boa Nova, nós podemos verificar essa passagem com a presença de João. Todos os apóstolos de Jesus foram, com exceção de João, morreram de modo violento. Decapitado, crucificado, Pedro crucificado de cabeça para baixo e assim por diante. João foi o único que desencarnou naturalmente e que isso já havia sido predito por Jesus, e está lá em João capítulo 21, 21 a 23, que Jesus, após a sua crucificação, e seu espírito apareceu aos apóstolos junto ao lago de Tiberíades. Então, Jesus, nessa passagem de João 21 a 23, ele diz que ele seria o Filho bem-amado e que não pereceria por uma morte violenta. É claro que não estão nessas palavras que eu estou dizendo, é só a gente pegar a Bíblia ou o Evangelho e irmos lá verificar. João também esteve fortemente ligado a Pedro nas atividades iniciais do movimento cristão, tornando-se um dos principais sustentáculos da igreja de Jerusalém. Então, após o desencarne, após a crucificação de Jesus, eles seguem, né, como a gente já sabe, para cada um por um lado. Mas João, ele tem uma participação especial, principalmente em Éfeso, na igreja de Éfeso. João trava contato rápido até com Paulo de Tarso também, e leva Maria até Éfeso para trabalhar com ele na igreja de Éfeso, né? Só que, devido às perseguições dos cristãos por volta do ano 64 até 60 e pouco, 70 e pouco, ele, estando na Ásia Menor, ele plantou lá e cultivou várias igrejas em várias cidades, e fez de Éfeso o seu centro, mas ele foi preso pelas autoridades romanas e por ser cristão. Só que, como dissemos, ele não foi morto, né? Ele foi levado como prisioneiro para a ilha de Patmos, na Grécia, e desencarna lá por volta do ano 100 depois de Cristo, após um prolongado exílio, já velhinho, como consequência por consequência das propagandas dos ideais cristãos. Ele foi exilado lá. Foi nessa ilha de Patmos que João escreveu o livro da Revelação do Apocalipse, livro importantíssimo que a gente deve estudar. Então tá aí, minha gente, um pequeno estudo, uma pequena passagem desses irmãos, dessa família importante na passagem de Jesus, né, pela terra. Eu queria ver mais um finalzinho aqui somente, para terminar sobre Zebedeu. Jesus guardou silêncio por vários instantes após longa palestra. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu caráter, pelo seu olhar enérgico e carinhoso. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fechara os olhos e, com o peito oprimido de júbilo, diante de si, num vasto futuro espiritual, via o reino de Jesus a desdobrar-se ao infinito. Parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa. Todos abençoavam o Mestre
num hino glorificador. Até ali, seu velho coração conhecera a lei rígida e temera Jeová com a sua voz de trovão sobre as sarças de fogo. Jesus lhe revelara o Pai carinhoso e amigo de seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes e os derrotados da sorte, com uma expressão de bondade sempre nova. O velho pescador de Cafarnaum soltou as lágrimas que lhe rebentavam no peito e ajoelhou-se. Adiantando-se, Jesus exclamou: Levanta-te, Zebedeu. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Avançando então dentro da pequena sala, o pai dos apóstolos tomou a destra do mestre e a umedeceu com suas lágrimas de felicidade e de reconhecimento, murmurando: Senhor, meus filhos são vossos. Jesus, atraindo-o docemente ao coração, lhe afagou os cabelos brancos, dizendo: Chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Temias a Deus, agora o amas. Estavas perdido nos seus raciocínios humanos sobre a lei. Agora tens no coração a fonte da fé viva. Bom, meus queridos irmãos, espero que eu tenha trazido algum alento aos corações de alguém, trazido algum conhecimento, alguma questão que nós possamos não saber até o momento, mas o principal intuito foi mostrar que famílias se dedicavam à causa do Mestre, pessoas abnegadas, pessoas que se dedicaram realmente, e é isso que nós precisamos fazer hoje em dia. Mas com essa correria, com essas tecnologias nossas, a gente acaba às vezes esquecendo e não tendo tempo para certas coisas, principalmente pararmos e pensarmos naquilo que Jesus falou, naquilo que Jesus deixou e que nós deixamos muitas vezes, ou na maioria das vezes, de cumprir. Mas estamos a pequeninos passos ainda a aprender. Precisamos alargar um pouco esses passos, darmos um passo um pouco maior frente ao que podemos fazer. Então, que cada um raciocine como Zebedeu raciocinou e que façamos a escolha certa, a escolha por Jesus. Que a paz de Jesus e dos bons espíritos de todos aqueles apóstolos esteja conosco. Vamos à nossa prece final. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, de infinita bondade e amor, pela noite de hoje e pelo estudo. Obrigado, Jesus, obrigado aos Espíritos que nos intuíram. Obrigado por esta casa maravilhosa, a CF, a todas as casas de Maricá, as casas da nossa região, do nosso estado e do nosso país, e por esse Brasil e por esse planeta fora. Abençoa-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim possa ser. Graças a Ti, Senhor.